Boa tarde a todos. Sexta-feira da Paixão do Senhor. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor.
Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um exílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àqueles que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho,
aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação da sua vida, tornou-se causa da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro.
A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertencestes também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo e ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhes: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu vos trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilato disse-lhes: Eis o homem.
Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucificam-o! Crucificam-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, um lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilato disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram entre si, Não Vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas a escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A celebração de hoje o nome oficial aqui do missal é a celebração da paixão do Senhor. Antigamente para mim, né? O nome também era chamado da celebração do grande silêncio. Acho que tanto quem está aqui na capela quanto quem participa da celebração de casa percebeu que a celebração começou diferente do que nós estamos acostumados, no silêncio, e também terminará no silêncio. Eu não sei se a dona Cida ou a dona Anice saberia dizer para mim quantos anos tem a capela? Mais ou menos. 126 anos. Aqui existe uma marca de quando esse altar foi consagrado. Ou seja, muitos padres, bispos, fiéis rezaram nesta capela. E com certeza muitas pessoas trouxeram junto deste altar as suas intenções, os seus pedidos, as suas preces. E muitas vezes, com certeza, não ouviram Deus falando com elas. Mesmo bispos, padres, diáconos que aqui rezaram, mesmo nesse altar consagrado a Deus, tem as marcas no centro, as marcas aqui no lado, de quando foi consagrado este altar.
o grande silêncio que Jesus experimentou quando acabamos a celebração da Quinta-feira Santa. Ele foi, como nós ouvimos no Evangelho, ele foi para o Jardim das Oliveiras, rezou, pediu, mas não foi atendido nas suas orações. E ao final ele colocou nas mãos de Deus para que se fizesse a vontade de Deus. Foi julgado, um julgamento injusto, e sabia, aceitou, obedeceu, como nós ouvimos na segunda leitura, e dessa maneira salvou a todas as pessoas. O grande silêncio, não porque Deus não falou com ele. Aqui eu mudo um pouco, né? Às vezes, como eu falei, aqui temos a marca da consagração. Deus sempre fala. O grande silêncio, e às vezes a nossa capacidade de fazer silêncio e escutar Deus falando. Na celebração da Santa Cruz, da Paixão do Senhor, nós temos o grande exemplo do homem desse Deus que se faz homem e que no extremo da sua vida como homem, ele faz silêncio para escutar Deus. E qual que é esse extremo do silêncio? Quando ele não tem mais nada. Quando ele não tem mais nada, ele só tem Deus. A última coisa que ele tinha guardada para si, que era a sua própria vida, ele a entrega. Ou seja, esse grande silêncio, nesse grande silêncio ele encontra tudo. E ao encontrar tudo, ele pode salvar a todos nós. A oração da paixão, a celebração da Sexta-feira Santa, é quando Deus salva toda a humanidade. E daqui a pouco nós vamos começar a rezar por todas as pessoas do mundo, inclusive por aquelas pessoas que não acreditam em Deus. São 11 orações, normalmente são 10. Este ano temos uma oração especial pelas pessoas que padecem pela Covid. Começamos pela Igreja, pelo Papa, por todas essas categorias de fiéis, pelos catecúmenos, ou seja, por aqueles que estão rezando, estão aprendendo sobre Jesus, pela unidade dos cristãos, por todos os cristãos, independente de qual denominação seja, pelos judeus, pelo povo escolhido por Deus, pelos que não creem no Cristo, mas acreditam em Deus. Rezaremos, inclusive, por aqueles que não acreditam em Deus, por aqueles que negam a Deus. Vamos rezar pelos poderes públicos, pelos que sofrem pela pandemia e pelos que sofrem provações. Ou seja, no grande silêncio da cruz, Deus reúne todas as pessoas em torno de si. Então, o sinal da cruz, sinal da cruz, quando nós carregamos, ou quando numa igreja a gente coloca a cruz, quando a gente usa essa cruz, e lembramos essa sexta-feira, é sinal de que no entorno da cruz, Deus reúne todas as pessoas, porque Deus salvou todas as pessoas. Então, se você na sua oração, ou às vezes no seu momento de próximo com Deus, se você sente um silêncio, seja bem-vindo ao clube, porque Jesus também não estou dizendo que foi o primeiro, mas é o maior exemplo de pessoa que passou pelo silêncio.
E por que é o maior exemplo? Porque ele que passou pelo grande silêncio pôde salvar a todos nós. Maria, Nossa Senhora, também passou pelo silêncio. Os grandes santos passaram pelo silêncio. E quando eles passaram pelo silêncio, eles encontraram a Deus, totalmente a Deus, porque não guardaram nada para si. Jesus, claro, é o nosso Salvador. Ao passar pelo silêncio, ele encontrou a cruz. Mas ao encontrar a cruz, ele salvou a todos nós, inclusive aqueles que não acreditam em Deus, inclusive aqueles que não querem acreditar em Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele quer salvar a todos os seus filhos. Então, a cruz para nós, mais como um sinal de um símbolo de morte, na verdade é o símbolo de salvação. E para encerrar, já falei aqui uma vez, mas vou repetir, nos crucifixos mais antigos, no pé do crucifixo tinha uma caveirinha. Não sei se alguém já viu isso, alguém vai se recordar disso. Nos crucifixos mais antigos mesmo, estava lá o crucifixo em cima, né? INRI, dizendo que é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, e embaixo uma caveira com 2 ossos, lembrando que a cruz de Jesus na cruz derrotou a morte, ou seja, pela cruz, pela morte de Jesus, a morte já não é a palavra final. Ou seja, porque pela sua morte, Ele abre para nós o céu. E pela cruz de Jesus, pela sua doação, pela sua ressurreição, que nós celebraremos amanhã, Deus reúne todas as pessoas em torno de si. Mas alguém pode perguntar, mas padre, teria alguma outra maneira para Deus salvar as pessoas? Bom, Deus é Deus. Deus teria um jeito para fazer tudo o que Ele deseja. Mas o jeito que Ele escolheu foi um jeito para nós nos tornarmos um pouquinho de Deus. Porque Deus se fez humano. Ou seja, Deus não nos pode negar, porque Ele se fez um de nós. E ao se fazer um de nós, Ele reúne a todos nós em torno de sua cruz. E essa cruz agora não é a palavra final. A morte não é a palavra final, mas sim a ressurreição. Então, o grande silêncio não é que Deus está quieto. Não é que Deus não fala nada. É que Ele fala, comunica. Às vezes até grita com a gente. Mas às vezes agora nós precisamos também responder a Ele. E esse responder a Ele é fazer silêncio no nosso coração. E como eu já disse algumas vezes, Deus não faz aquilo que nós queremos. Deus faz aquilo que nós precisamos. Então, na parte agora da celebração, antes da gente fazer o momento da adoração à Santa Cruz, que também pela pandemia é um pouquinho diferente, vamos então rezar por todas as pessoas do mundo, inclusive por aquelas que não acreditam em Deus. Então, como eu disse, nós começamos pelo Papa. Então eu sei que as orações são um pouquinho longas, mas peço um pouquinho da paciência de vocês e também a piedade. Então, nós fazemos o começo da oração, rezamos em silêncio e pedimos pelas pessoas para que também se aproximem, se convertam, ou mesmo que Deus as proteja. Irmãos e irmãs, oremos pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor, nosso Deus, lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila,
para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, revelai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos rezar pelo nosso Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Cada um agora pode fazer as preces pelo Papa. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por nosso Senhor. Amém. Agora nós rezamos por todos nós que estamos na igreja. Oremos pelo nosso bispo, Dom Odilo, também por Dom Eduardo, seu auxiliar, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja, e por todo o vosso povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, e escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo, fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Se alguém conhece, alguém está fazendo catequese, está se preparando para receber primeira comunhão, crisma, podemos rezar por essas pessoas. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o vosso povo, da primitiva aliança, mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo,
possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das vossas boas obras, daqueles que creem em vós, ou seja, nós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno e Todo-Poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos, a Deus, Pai Todo-Poderoso, salvação do seu povo, para que volte seu olhar misericordioso a todos os agentes de saúde que heroicamente têm trabalhado em prol do bem comum, aos que estão hospitalizados, esperando alcançar a cura, aos familiares que sofrem com a perda de seus entes queridos, e a todos aqueles que foram cometidos por este mal, e partindo para a eternidade, na esperança de alcançar a graça da ressurreição. Nós rezamos tantas vezes por pessoas doentes pelo Covid. Deus eterno e todo-poderoso, que conheceis as alegrias e sofrimentos de nossas vidas, sede generoso para com o vosso povo, voltai o vosso olhar benevolente a todos que foram acometidos pelo Covid-19. Fazei que tenhamos coragem para enfrentar este momento de sofrimento e finalmente encontremos alívio na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos rezar por todos aqueles que sofrem qualquer tipo de provação. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas essas pessoas e preces que nós fizemos, agora nós faremos a apresentação da cruz. E essas preces todas que fizemos, e por todas as pessoas que nós rezamos,
elas com certeza encontram alívio para a carga que carregam na cruz de Cristo. Levando em consideração as orientações de prevenção da Covid-19, faremos a adoração da cruz permanecendo em nossos lugares. Aqueles que puderem, coloquem-se de joelhos para um profundo momento de silêncio e adoração.
Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue, que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salva.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, nossa missa será às 5 horas da tarde, às 17 horas. Convido, então, a todos para que nos acompanhem pelos meios de comunicação. Muito obrigada. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.